O Dia Nacional da Cultura é comemorado amanhã, dia 5 de novembro. A data foi escolhida em homenagem a Rui Barbosa, um dos nomes mais influentes da história do Brasil, que nasceu nessa data em 1849. Rui Barbosa foi um jurista, jornalista, político, diplomata, ensaísta e orador que desempenhou um papel importante na cultura e na política do Brasil. Foi também autor de várias obras literárias e membro fundador da Academia Brasileira de Letras. E para falar sobre o assunto e como anda a cultura aqui em Patos de Minas, convidamos o agente cultural, escritor e cineasta Elvésio Júnior, que também falará da sua trajetória no universo cultural. Elvésio, obrigada por aceitar o convite aqui do Jornal da Manhã Patos. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia pessoal da Jovem Pan, bom dia pessoal de casa. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso em recebê-lo, Elvésio. Então vamos lá, inicialmente, responda aí para a nossa audiência o que você entende por cultura e no sentido da compreensão das artes, por que é bom tê-la? Bom, a cultura é um conjunto de tradições, de referências e de pensamentos que permeiam a sociedade ao longo do seu processo civilizatório, né? Então, em síntese, quanto mais cultura, mais civilizada é aquela população, aquele povo, e a cultura traz para nós os nossos valores e a nossa identidade também, né? Então, é muito arraigada quem nós somos. Então, quanto mais cultura, mais nós somos, né? Que bacana, melhora a nossa identidade. Melhora a nossa identidade. Você é formado em cinema pela Universidade Federal de Santa Catarina e, apesar de jovem, já possui um vasto currículo. Então, conta aí para a nossa audiência como é que surgiu a cultura, ou melhor, a paixão pela sétima arte. Quais foram os diretores que te influenciaram? Bom, eu gosto muito do Glauber Rocha no Brasil, gosto muito do David Lynch, Scorsese também e o Kubrick, né, são clássicos que nos influenciam bastante, mas eu gosto muito também do cinema marginal brasileiro, Zé do Caixão, impecável, o pessoal da Boca do Lixo lá em São Paulo. Enfim, a mistura do chique e do popular no Brasil é aquilo que me apaixonou pelo cinema mesmo. E como é que você conheceu essas culturas? Foi através de TV, de livros? Como é que foi isso? Bom, família? Não, meu primeiro contato assim, com a arte, sétima arte, foi lá na João 23, lendo livros aqui em Patos e tal, e descobri um livro sobre técnica cinematográfica que me abriu os olhos para a arte do cinema, que é uma grande arte de fingir, de fazer a história aparecer. Então, ali eu percebi que o cinema era mais do que só assistir o filme, aprendi algumas coisas sobre como fazer e me apaixonei. E daí por diante só queria estudar isso. Que bacana. Recentemente você filmou sua primeira ficção, Quando o Presidente Comeu Minha Mãe. Até comentamos sobre isso aqui no Jornal da Manhã Patos. Nessa obra podemos perceber um humor ácido, carregado também de crítica política. Isso faz parte do seu estilo? Bom, o meu estilo é falar sobre o Brasil, né, sobre nossa vivência e me conectar com os cineastas e apreciadores de cinema do Brasil. Então, falar sobre política de uma forma escrachada e que tira sarro dos poderosos, todo brasileiro gosta. Então, foi por aí que eu fui. E você começou. Sim. E assim, qual seria o estilo do Elvésio? É mais essa pegada política mesmo? Bom, na verdade, o Elvésio gosta de dialogar sobre questões humanas. A fachada política do filme, ela é aquilo que vende o filme, mas quando você assiste, você percebe que tem muita sensibilidade, tem a questão do luto muito forte, porque é a narrativa de um homem que perde a sua mãe na pandemia e ele não tem condições de enterrá-la, então ele acaba tentando diversas formas para enterrá-la, não consegue, acaba decidindo então fazer uma vingança contra o sistema e servir a carne dela para o presidente. Então é uma história, por mais que seja uma crítica política, é muito uma história humana também, de dor, perda e superação. Patos de Minas recebeu um incentivo cultural da Lei Paulo Gustavo e agora, mais recentemente, a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que destinou mais de R$1 milhão ao município. Qual a importância desses incentivos e como eles contribuem para o mercado cultural local? Bom, isso aí faz parte de um esforço desse governo e do governo anterior para tanto mitigar o efeito catastrófico da pandemia sobre a economia cultural, quanto para transformar esse setor num setor de geração de renda e de geração de economia positiva, né, e sustentável. Nesse sentido, a Política Nacional Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo do ano passado, elas chegam para irrigar os pequenos produtores, para trazer o dinheiro lá de cima das esferas do poder, que gira muito dinheiro, para nós aqui que com pouco conseguimos fazer muito,
E é muito importante esse trabalho que a Prefeitura tem feito de assegurar que esses recursos cheguem na cidade, porque nunca tinha se visto antes aqui em Patos investimentos dessa magnitude, e agora a gente já está começando a achar que isso é o normal, o regular, e é assim que tem que ser mesmo, todo ano trazer 1 milhão e pouquinho para nós, fazer nossos filmes, nossas músicas. Ajuda bastante, enfim. né? Sabemos que iniciativas culturais enfrentam muitos desafios, desde apoio financeiro até engajamento do público. O que você acredita ser essencial para fortalecer o cenário cultural aqui na cidade e também em outras cidades de porte médio? Bom, primeiro de tudo, existem grandes políticas acontecendo para fortalecer esses cenários, políticas de descentralização, tanto do governo federal quanto do governo estadual, que favorecem a chegada de recursos até aqui. Os nossos governos locais têm que continuar fazendo o esforço de fazer a parte deles para que os recursos cheguem, e nós, agentes culturais, temos que utilizar esse recurso de maneira responsável, entregar o que a gente promete nos nossos projetos, para que a Patos tenha o retorno devido com os investimentos feitos. Porque esse dinheiro para a cultura não é uma esmola, é um investimento que o governo está fazendo no nosso setor. Então, ganhar prêmios, publicar bons filmes, boas músicas, boas peças de teatro, para levar o nome da cidade e girar a nossa economia cultural. Já partindo para a reta final aqui da sua participação conosco, Elvésio, como é que você vê o papel da cultura na formação das próximas gerações? De que forma projetos culturais poderiam ajudar a moldar um futuro mais consciente e criativo para a juventude de Patos de Minas? Bom, a gente percebe aí com o advento da internet, das redes sociais e das tecnologias novas, que é impossível escapar da cultura. A gente precisa que a cultura seja parte do dia a dia das pessoas, porque senão elas ficam alienadas à par do que está acontecendo. Então, assim, o trabalho dos gestores culturais da cidade é trazer essas obras, essas instalações, essas fruições culturais de forma gratuita, integrado com aquilo que é a cultura já local da cidade. Porque não adianta tentar fazer alguma coisa que sai muito fora da realidade, as pessoas não vão aderir. Então, para as gerações futuras, precisa ter essa integração, trabalhos que se foquem para eles, né, e que tragam conscientização, imprimam valores importantes, né, como a honestidade, o trabalho, que a gente já tem esses valores, a gente perpassa isso através da cultura. Elvésio, tem quantos anos que você já está no meio da cultura e que você trabalha com isso? Bom, já fazem 12 anos que eu saí de Patos, 10 anos que eu publiquei meu primeiro conto e que eu realmente, assim, sou um agente cultural por profissão fazem 5 anos. Bacana. E como é que funciona o processo para participar desses editais de cultura? Bom, o edital ele lança uma série de regramentos que a gente tem que se ater a eles ao aceitar participar, né? E então você tem que escrever o seu projeto e ali você vai descrever como você vai utilizar o orçamento proposto, os cronogramas de quando você vai utilizá-lo e descrever o seu projeto, justificá-lo, mostrar quais são os objetivos e tudo mais. Nesse sentido, eu até trabalho com isso, prestando esse serviço para aqueles que não conhecem muito de burocracia ou querem focar exclusivamente no seu fazer cultural. Mas é um processo, de certa forma, acessível, é complexo para quem está começando, mas os governos tendem a ajudar as pessoas a passar por esse processo. Então, se você é um agente cultural que nunca recebeu recurso, quer receber, procura alguém da iniciativa privada ou o poder público que eles vão ajudar você a passar por esse processo nos próximos editais. Excelente. E agora, para a gente fechar, hoje é possível viver de cultura no Brasil? Ou melhor, é possível viver de cultura aqui em Patos de Minas? Qual o principal desafio do agente cultural para sobreviver ao seu trabalho? Bom, sempre foi possível viver de cultura no Brasil. O Brasil é um país de cultura muito pungente, só porque até bem recente isso era uma coisa das elites, né? Quem conseguia viver de cultura ficava muito rico e os outros agentes culturais não conseguiam viver de cultura. Essas leis de descentralização de investimentos anuais, elas vêm para mudar esse cenário. Então, aquelas pessoas que conseguem construir um trabalho estável e consistente ao longo do tempo, elas vão acabando criando esse lastro que faz com que elas passem mais facilmente por esses processos e acaba, eventualmente, recebendo a atenção da iniciativa privada, que vai oferecer maneiras mais diretas de financiamento, enfim. Então, sim, a gente utiliza essa verba pública para se manter, criar o currículo, e depois a gente consegue viver de cultura tranquilamente com o nosso currículo. Excelente! Conversamos então com ele, Elvésio Júnior, ele que é agente cultural, escritor e cineasta. Ô Elvésio, mais uma vez obrigado, viu, por aceitar o convite aqui do Jornalismo da Jovem Pan Patos. Excelente semana, bom trabalho aí para você. Muito obrigado, pessoal. Tem algum projeto próximo aí, hein?
Bom, a gente Pode adiantar pra gente? A gente vai fazer, aprovamos alguns projetos, a gente vai fazer um cineclube aqui na cidade. Olha, já tem data? A partir de janeiro a gente começa as atividades. Além disso, a gente tem um espetáculo de teatro muito bom da Consuelo Nepomuceno, que também foi financiado, que é o Quando o Cometa Passar. E, a parte dessas verbas, a gente tem uma iniciativa de articulação dos agentes culturais da cidade para ter um evento cultural mensal, onde a gente possa debater essas oportunidades de trabalho e se articular para fazer elas chegarem a Patos. Esse evento é novo, o primeiro dia vai ser no dia 13 de novembro, lá na Cervejaria Casa. Quem quiser ir está convidado, chama Seda. Dica, que é os diálogos intersetoriais de cultura e audiovisual, onde a gente vai espalhar notícias, oportunidades, informações, enfim. Excelente, todo mundo convidado.